Júlio, deixa eu te falar uma coisa. Esse projeto do governo piorou tanto que até o PSOL, que é base de apoio do governo, todos os seus parlamentares votaram contra. Qual era a proposta do PSOL de emenda ao projeto do governo, que era ruim, que piorou quando foi para a Câmara? Qual era o projeto que o PSOL colocava dentro desse arcabouço fiscal do governo Lula para votar a favor dele? E por que eles votaram contra depois? Qual é a Então, razão deles votarem contra depois, se eles são base aliada do governo? é, o posicionamento do PSOL é uma coisa muito curiosa. De fato, eles tiveram a postura de votar contra e criticaram bastante o arcabouço, em todo esse sentido que falou o Diego, e deram uma batalha na Câmara e tudo mais, e votaram contra. A primeira curiosidade é que eles fizeram isso fazendo uma série de emendas, foi cerca de 10 emendas que o Chico Alencar apresentou, deputado do PSOL, e as emendas tinham coisas como tirar o Fundeb do teto, tirar o funcionalismo público do teto, tirar o piso da enfermagem, coisas que até dariam um alívio, de fato. E tinha também uma proposta de emenda que seria, em vez de ter esse 0,6% de mínimo ou de teto quando não cumpre a meta, porque esse 0,6% que falou o Diego, quando você não cumpre a meta, ele vira o teto. Eles propunham 2,5%. E em vez de 70% da receita do ano, 95%, até 95%. E propunha retirar um monte de coisa. Aí tem um primeiro problema, porque, claro, você pode até tentar atenuar, suavizar uma coisa ou outra. Agora, essas propostas de emenda não mudam a natureza do arcabouço. Eles seguem a mesma lógica, que é manter o superávit, manter a maior parte do recurso público indo para a mão dos banqueiros, indo para a mão dos empresários e não para as áreas sociais. Então, as emendas do PSOL, principalmente essa da porcentagem, dos parâmetros e tudo mais, elas não atentavam contra o que é o arcabouço, o que é esse arcabouço neoliberal. Ele não estava a serviço, vamos dizer assim, de uma derrota da integralidade desse projeto, porque esse projeto é irremendável, entende? Não vai ser 0,6 ou 2,5 que vai resolver o problema da classe trabalhadora, que não vai significar uma espoliação do povo e tudo mais. Mas o mais curioso nem é isso. As emendas não foram apresentadas do PSOL, porque você tem que ter uma quantidade de assinaturas e tal. Eles fizeram um destaque sobre o concurso público, sobre a possibilidade de congelar concurso, congelar salário, e esse destaque foi derrotado. E olha que interessante, o PT não votou no destaque deles. Que governo em disputa é esse? Que governo... O pessoal diz que apoia o governo, que tem que apoiar o governo, sustentar o governo, E aliado a esse, né? porque o governo lá dentro tem tudo, tem burguês, tem conservador e tem gente de esquerda que defende os trabalhadores. Aí o PT votou em bloco o ajuste fiscal, o acordo fiscal, que ele construiu junto com a direita. O PSOL faz um destaque para tirar o funcionalismo público. E votou sozinho, votou 2 deputados do PT junto com eles. Então, assim, é um escândalo que mostra que o governo está em disputa coisíssima nenhuma. O governo que faz uma política orientada aos ricos, à burguesia, etc. E sobre a posição do PSOL, o que é mais escandaloso, na minha opinião, é a justificativa que eles dão para ser contra o arcabouço e como eles argumentam sobre as críticas. Porque, veja, quando o Tarcísio Mota foi lá dizer a posição do PSOL de ser contra o arcabouço, ele disse: estamos votando contra o arcabouço porque queremos que o governo Lula dê certo. O Boulos disse: o PSOL apoia e trabalha para que o governo Lula dê certo. Por isso temos fortes preocupações com o texto do arcabouço fiscal. O Ivan Valente disse: PSOL é base de apoio do Lula, mas não poderíamos votar a favor dessa proposta que cria uma camisa de força para o governo. O governo Lula tem que dar certo. Para isso, precisa de investimento, não de amarras ao crescimento. Ou seja, o governo Lula faz uma proposta de arcabouço junto com a direita e com a burguesia. Aprova essa proposta e não dá nenhuma bola sequer para o destaque, mais ou menos, que o PSOL fez. O PSOL é contra o projeto porque ele acha que o projeto ataca esse governo que fez o projeto. Eles são mais governistas que o governo. Vocês entendem? Não faz sentido.
A única posição coerente em relação ao governo, e olha, o PSOL é base de apoio do governo. A única posição coerente, depois que o governo faz uma política dessa e aprova um negócio desse, é você, no mínimo, mudar sua orientação em relação ao governo. O PSOL segue apoiando o governo, que faz isso aí. E mais, diz que é contra em defesa do governo. Então, assim, essa postura, por mais que tenha sido importante votar contra o arcabouço, mas essa política, essa justificativa, não ajuda a classe trabalhadora a entender o que está se passando no país. E mais, não ajuda a gente, aos trabalhadores perceberem que o governo não é um aliado seu, que o governo é o agente direto desse ataque. Então, o pessoal confunde alhos e bugalhos. E acaba contribuindo para a dispersão, para a desorganização e da falta de compreensão que muitas pessoas podem ter. Por quê? Porque o PT está fazendo uma campanha que acabou sendo muito bom. E nós temos que dizer para as pessoas, olha, não é. Isso vai afetar a sua vida, vai afetar seu emprego, seu salário, a educação das suas crianças, vai afetar tudo. Isso é a campanha do PT, está rolando nas redes sociais, fake news do PT, falando, olha, o projeto vai melhorar a vida dos trabalhadores. Não é. Agora, o PSOL votar contra e dizer que é em nome do governo, que é em nome do apoio ao governo, não mudar sua orientação, não sair do governo, não entregar os cargos, não romper com a base, não romper com o governo, aí é muita incoerência, entende? Então, além das emendas que não questionam a integralidade do projeto, apesar de ter votado a favor, essa posição do PSOL é uma incoerência e não ajuda. Seria importante, agora que vai organizar uma série de lutas em torno à necessidade de derrotar o arcabouço, que o PSOL reveja a sua posição em relação ao governo, que seja coerente com o voto que deu. Porque é isso, o governo é indisputável. Só um pequeno comentário aí nisso que o Júlio falou. Uhum. Pode falar, Diego. Então, porque quando a gente ouve alguns setores de esquerda dizendo que, enfim, como o PSOL, que vou votar contra para defender o governo, dá a impressão de que esse projeto é uma coisa alienígena, que é uma imposição da direita, né? E que não é um projeto do próprio governo, que não exprime a política que o governo tem, que é aquilo que ele defende. Como se fosse uma coisa estranha ao PT. Não, E é interessante, as pessoas não devem se lembrar, mas lá atrás, em 2005, quando o Palocci era ministro da Fazenda, ele propôs um conjunto de medidas de ajuste fiscal que era uma espécie de gatilho, né? Que se você atingir um determinado gasto, aciona um gatilho, que aí já proíbe reajuste do funcionalismo, tal, uma série de medidas que é justamente essa lógica que está sendo aprovada agora. Mais além, mais recentemente, em 2016, o ministro Nelson Barbosa, ele era ministro da Fazenda, sucedeu Joaquim Levy, que fez o maior ajuste fiscal da história do país durante o governo Dilma. Pois bem, em março de 2016, no comecinho de 2016, ele propôs justamente isso, um conjunto de gatilhos que era até mais radical do que esse aqui, porque primeiro era cortar reajuste do funcionalismo em concurso público, depois era cortar ajuste de salário mínimo. Bom, aí depois o governo caiu e não conseguiu implementar isso, depois veio o teto do Temer e tudo mais. Agora, isso já fazia parte da política econômica que o PT implementou nos seus governos anteriores. Numa audiência pública que o Haddad participou lá na Câmara, ele falou justamente o seguinte, falou, gente, porque me falam, porque o governo Lula aumentou os gastos em 6%, né, lá nos anos 2000. Gente, esquece isso. Isso é passado, né? Acabou, não tem mais isso. E aí ele defendeu, falou, aqui o momento é de restringir gasto público e promover a iniciativa privada, o crescimento privado, que é justamente o que o Paulo Guedes defende. Ou seja, não foi uma imposição da direita, é uma política que o Haddad concorda
e que tentem impor e implementar, né? Acho que é importante, se essas pessoas puderem ter oportunidade, assistam essa exposição do Haddad, porque é muito didático. Isso é importante. O governo Lula dar certo é fazer o que ele está fazendo, porque esse é seu programa, esse é seu projeto. Entende? Então, cai por terra a tese do governo em disputa e cai por terra essa argumentação do PSOL. E ajudar o governo é ajudar o governo a fazer isso. Sabe? É assim,